1954. O rei da mídia brasileira manda um recado ao Presidente da República. Lembras-te? Que recado? Ele dizia: é só ele desistir da Petrobras que eu tiro o Lacerda da televisão e entrego o horário nobre para o governo. Mas isso é chantagem direta. Era o Ministro da Justiça, o Tancredo Neves, ouve o recado e responde: o Presidente morre, mas não desiste da Petrobras. E o que é que aconteceu ao Presidente? Morreu. Vai lá. Em 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas mete uma bala no meio do peito para salvar uma empresa estatal de petróleo. Lembra? Parece, né? Parece, não é? Você aí ainda acredita que o petróleo é commodity ou vai admitir que é o sangue que move golpes, suicídios e guerras há mais de um século? O que é que você acha? Deixe nos comentários. Não é? É complicado. É. Mas Getúlio se matou por causa de crise política, pressão militar. Aquela história do atentado da Rua Toneleiro. A traição do irmão. A traição da filha. É teatro. E como assim teatro? Tá lá. A crise política era o cenário. A pressão militar era o mecanismo. Mas o motor por trás de tudo tinha um nome. Sobrenome. E era a sede em Nova Iorque. Quem? A Standard Oil. Da família Rockefeller, a maior empresa petrolífera do planeta naquela época. Mas eles queriam o petróleo brasileiro? Eles estavam usando o subsolo brasileiro, as refinarias brasileiras e o mercado consumidor brasileiro. E um presidente gaúcho teimoso estava no caminho e estava contra o sistema. Sim, mas desde quando? Desde 1931, quando Getúlio assinou o primeiro decreto que acabava com a farra das concessões estaduais que tinham fatiado a Amazónia inteira para as tais subsidiários da Standard Oil. Não é? Fatiado da Amazônia? Sim. O estado do Amazonas, dividido em 6 áreas de concessão, 4 delas entregues a subsidiárias dos Rockefeller, não é? Sem critério, sem controle, sem vergonha. Mas Getúlio cortou isso. Sim, cortou e começou uma guerra de 23 anos contra o maior conglomerado petrolífero do mundo. A guerra que terminou com o quê? Com um tiro no Palácio do Catete. Não é? Tem tudo aquela história atrás que eu já falei pra você. Tá bom, traição, mas isso é muito teatro lá no meio. Tem um monte de coisa. Mas por que o petróleo era tão importante assim nos anos 30? Porque o petróleo já tinha substituído o carvão como principal fonte de energia do planeta e decidido a Primeira Guerra Mundial. Tão simples assim, não é? Mas quem controlasse o petróleo controlava o mundo, seria isso? E quem controlasse o refino controlava o preço. Essa é a parte que ninguém conta, não é? Mas como assim? Quem que controlou? Recorda ao general Horta Barbosa, não é? Que Getúlio colocou à frente do Conselho Nacional do Petróleo. Sim. Ele entendeu uma coisa que mudava todo o jogo. A chave da indústria petrolífera não era a extração, era sim o refino. Era o refino. Mas por que o refino? Porque só quem refina fixa o preço dos derivados, da gasolina, da nafta, da querosene. O petróleo bruto era livre no mercado mundial. Qualquer país podia comprar. Então não precisava nem ter petróleo no subsolo para montar uma indústria petrolífera? Exatamente. E isso não era teoria. A Argentina e o Uruguai já tinham provado. Mas o Uruguai nem tinha petróleo. Não tinha uma gota, mas montou porque de refino e já refinava mais da metade do petróleo importado. Comprava bruto barato e vendia derivado caro. Eles começaram a fazer isso. Mas e a Argentina? Na Argentina a lição foi ainda mais brutal. O general Mosconi comandava a base da aviação militar e um dia os aviões não podiam decolar. Mas por quê? Porque o governo atrasou o pagamento à tal Standard Oil dos Rockefeller, que vendia o combustível e cortou o fornecimento. Os aviões militares de um país soberano estavam parados porque uma empresa privada americana cortou gasolina? Exatamente. Mosconi ficou tão alarmado que passou a estudar a questão do petróleo, foi chamado para a diretoria da IPF e propôs ao presidente Irigoyen construção de refinarias.
Mas isso funcionou? A primeira refinaria entrou em operação e a YPF baixou o preço da gasolina de 30 centavos de dólar fixadas pela Standard Oil para 20 centavos. Deu uma melhorada. Mas a redução de 1/3 do preço. Só a refinaria de La Plata, que custou 24 milhões de pesos, permitiu à Argentina economizar mais de 400 milhões até 1935. Mas aí o investimento que se pagou 16 vezes. E quando o Irigoyen começou a negociar a compra da gasolina soviética a 12 centavos o litro, adivinha o que é que aconteceu? Golpe! 1930, o general Uriburu, né, que era o nome dele, derruba o Irigoyen. Primeiro ato do novo governo, o que é que foi? Romper relações com a União Soviética e cancelar essa compra. Né? É padrão, né? É padrão que Getúlio conhecia muito bem e que se repetiria com ele no Brasil. Foi ou não foi? Tá, mas você quer de novo matar o Getúlio por causa do petróleo. Não, eu não estou querendo matar o Getúlio. Presta atenção no padrão que eu chamo de protocolo Rockefeller de extração colonial. Não. Não é isso que eu estou a falar. Não, que é padrão esse, então? Tu tens 4 eventos, aparentemente, que parecem desconexos, todos com o mesmo fio condutor. Entendes? Tá, quais? 1931, Getúlio corta as concessões da Standard Oil na Amazónia. Então, tá. 1934, Código de Minas separa a propriedade do solo da propriedade do subsolo. O subsolo vira propriedade da nação. 1938, o Getúlio anula todas as concessões anteriores e proíbe a propriedade privada sobre depósitos de petróleo. 1945, o Getúlio é derrubado e o primeiro ato do novo governo é abrir o refino ao capital estrangeiro. Tá, mas em 14 anos, Getúlio foi fechando todas as portas para o capital estrangeiro no petróleo brasileiro. E em 14 anos, a Standard Oil foi acumulando razões para querer a cabeça dele também. Você tem prova disso? Temos o depoimento do advogado-geral da Standard Oil em Nova Jersey, o Edward Johnson, no Senado americano. Temos essa prova. Mas o que ele disse? Ele disse textualmente: o Brasil é considerado como um objetivo muito provável para a descoberta do petróleo em grandes quantidades. Entretanto, o governo do Brasil não parece favorável à participação de estrangeiros. Foi isso que ele disse. Daí a Standard Oil, ela queria entrar e Getúlio não deixava. E o documento do Senado americano conclui que a diplomacia norte-americana protegia os trustees petrolíferos desde a Primeira Guerra e que, se não houvesse solução favorável, poderia usar outros processos sem a utilização da força. Tá, mas aí sem a utilização da força, vamos lá, outros processos antes da força. Outros processos que incluíam o quê? A pressão diplomática, a manipulação da mídia, o financiamento da oposição e, se necessário, até o golpe de Estado. Não é? E no Brasil, como é que isso funcionava? A Standard Oil gastava 25 milhões naquela época por ano em publicidade, via a agência McCann Erickson. Distribuía verba exclusivamente para jornais que eram contra a nacionalização do petróleo, já nessa altura. E os jornais que apoiavam Getúlio? Ficavam sem publicidade. Tínhamos o caso do Diário de Notícias, o maior matutino do Rio de Janeiro, atacou a Standard Oil e teve todos os anúncios cortados por um ano inteiro. Ou seja... uma censura econômica. Exatamente. E o Repórter S, o maior noticiário de rádio do Brasil, patrocinado pela Standard Oil e produzido pela McCann Erickson, simplesmente apagou a campanha O Petróleo é Nosso, de suas edições diárias. Não é? Como assim apagou? Não é? Existia lá a campanha. É porque a Rádio Nacional veiculou 750 mil linhas sobre a campanha do petróleo em 1952. O Repórter S não fez uma única menção ao assunto, nem contra, nem a favor. Não é? O maior noticiário do país, então, ignorou o maior debate nacional da década. Ou seja, uma imparcialidade por exclusão. A forma mais elegante de censura que existe. Não é? Isso era de forma coordenada. Sim.
o presidente da McCann Erickson admitiu na CPI que o repórter ESSO, no rádio e na televisão, era um veículo básico para a propaganda da ESSO. Não é? Ou seja... Cara, o repórter ESSO representava a ESSO, isso era um fato. Sim. A ESSO era uma companhia de petróleo americana. Não, mas neste caso era o repórter ESSO, que era outro matutino do Rio de Janeiro, era outra coisa, não é? Não era patrocinado? Não. Enquanto Getúlio volta ao poder em 1950... Volta eleito pelo voto popular e se entrega imediatamente ao projeto da Petrobras, como ele prometeu, não é? Mandou para o Congresso em dezembro de 51. Exatamente. E a Petrobras nasceu juridicamente em 3 de outubro de 1953, quando Getúlio sancionou a Lei de 2004. Monopólio estatal do petróleo, né? Nós passamos a ser dono, então. Aí a pressão explodiu. Sim. Aí a Standard Oil, dos Rockefeller, reuniu autoridades brasileiras em 1953 e disse textualmente que não concordava com o monopólio estatal. E se o Brasil insistisse? O representante da ESSO, né, advertiu: se as autoridades insistissem, a ESSO faria campanha publicitária intensa, podendo inclusive depor o governo. Né? Mas a ameaça direta de golpe por uma empresa privada estrangeira? E aí é que entra o tal Assis Chateaubriand, o rei da mídia na altura. Né? Entendes? Que era o dono de jornais de todos os estados, né? Da revista O Cruzeiro, né? Tinha lá 500 mil de tiragem, e as 2 únicas televisões do Brasil na época. Sim. Ou seja, o monopólio privado que cedia horário ilimitado toda a noite para Carlos Lacerda, outro cara, né? Pedir abertamente a intervenção militar e a derrubada do Getúlio Vargas. Né? Tá, mas e o general Mozart foi tentar negociar? É porque o Chateaubriand interrompeu o general e disse: oh, Mozart, eu sou o maior admirador do presidente. Eu adoro o presidente. Foi isso que disse o Chateaubriand. Não é? E o que ele ofereceu? Ele disse, textualmente, ele disse, na hora que o presidente quiser, eu tiro as televisões do Lacerda e entrego ele para a defesa do governo. Não é? Mas qual era o preço disso? Ele dizia que, textualmente, ele disse que é só ele desistir da Petrobras. Era essa a pedida, não é? Então a Petrobras era a moeda de troca. Exatamente. Neste caso, o Tancredo Neves ouviu este tal relato do general Mozart e disse: o presidente morre, mas nunca, ou não desiste da Petrobras. E aí o impeachment... Aí aparece o tal brigadeiro Eduardo Gomes, não é? Que articulou o pedido de impeachment sabendo que seria derrotado. Mas foi derrotado por quanto? 136 a 25. Não é? Ou seja, precisava de 202 votos e não passou de 10% necessário. Não é? Tá. Não é? Então... Mas por que eles pediram? Porque a derrota do impeachment servia para convencer os militares de que era impossível afastar o Getúlio, como eu costumo dizer, pelas 4 linhas, por meios legais, não é? Dentro das 4 linhas. Não é? Aí se justificava, então, um golpe. Era a justificativa para o golpe. Não é? O próprio Afonso Arinos, não é? Líder da oposição na altura, ele alertou que seria derrota arrasadora. Mas aí o brigadeiro insistiu. Ele disse textualmente que mas é necessário porque o impeachment não era para ser aprovado, era para ser derrotado e abrir o tal caminho para o golpe militar que eles tanto ansiavam, não é? E aí se cria, então, um contexto ideal para que isso aconteça. Sim, é a armadilha perfeita onde você perde 70 a via legal e perde 70 a via institucional, porque o objetivo nunca foi nenhuma das duas, não é? O objetivo era a Petrobras. Exatamente. O objetivo sempre foi a Petrobras como o alvo preferencial, não é? Todo mundo sabia disso, não é? Tudo foi maquinado nesse aspecto, não é? Então toda aquela trama da traição do irmão, a traição da filha, então Getúlio sabia o que vinha? Se a gente olhar para a história, no domingo, o 1º de agosto de 1954, não é? A Petrobras assume o controle de todas as reservas petrolíferas do Brasil. Não é? No mesmo dia ele foi vaiado no Jockey Club. Exatamente. Vaiado por
plutocratas, né? Os caras tinham o poder da tribuna social, aplaudido pelo povo nos espaços populares do hipódromo, que era um termómetro. Um termómetro. Mas na segunda-feira ele disse ao filho Lutero. Sim, porque textualmente ele disse, vai acontecer de novo. Foi isso que ele disse para ele. Não é? Então ele já sabia, lá em 1945, que isso podia acontecer. É porque o empresário americano que apoiava o Roosevelt avisou o Lutero em Nova Iorque, quando eles se encontraram, e ele disse para ele, a maioria dos grandes banqueiros e industriais americanos não gosta do seu pai. O pretexto é que ele chefiava um governo ditatorial, mas a verdadeira razão é que o programa económico prejudica os interesses dos grupos americanos. Foi isso que ele disse textualmente, não é? Mas ele disse mais algumas coisas. O Roosevelt está gravemente doente, tem poucas semanas de vida. Assim que ele morrer, o novo governo vai retirar o apoio ao seu pai e vai tentar derrubá-lo. Isso era ponto assente, não é? E aí Roosevelt morre em abril de 45. Exatamente. E o Getúlio foi derrubado em outubro, ou seja, 6 meses depois ele é derrubado, não é? E não derrubaram Franco da Espanha, que apoiou Hitler. Não derrubaram Salazar em Portugal, também, não é? Que ficou neutro, não se manifestou. Não mexeram com os militares argentinos, só derrubaram o presidente que queria industrializar o Brasil. E fazia bem na altura, não é? Tá aí, em 1954 aconteceu de novo. Exato. Ou seja, 3 dias depois de dizer vai acontecer de novo, não é? O atentado contra Lacerda matou o Major Rubens Vaz e desencadeou toda a crise final, não é? E Getúlio, de uma forma ou de outra, concebeu o suicídio como um contragolpe. É que se fosse deposto, haveria uma guerra civil no Brasil. As conquistas de dois governos seriam destruídas e a Petrobras morreria completamente no berço. Não é? Então o tiro no peito salvou a Petrobras. Salvou a Petrobras e impediu uma guerra civil, garantiu as eleições de 55, não é? E a vitória do tal Juscelino Kubitschek, não é? Em 52 anos depois, a Petrobras chega ao pré-sal. Exato. Temos o Guilherme Estrela, que é diretor da exploração, e disse que só uma estatal poderia ter feito o que a Petrobras fez. Não é? Uma empresa privada não sacrificaria dividendos de acionistas, né? Por décadas em busca de petróleo que podia não existir. Ou seja, o Getúlio morre em 54 para que em 2006 o Brasil encontrasse as maiores reservas de petróleo em águas profundas, né, da história. Não é? Então, décadas depois, um presidente foi derrubado e um ex-presidente foi preso. Ambos ligados aqui à Petrobras. Não é? Ou seja, o padrão, ele tem muito que se lhe diga. Não é? Vai repetir de novo. Lá, o padrão se repete, o padrão sempre se repete. Porquê? Porque o petróleo é o mesmo. Os interesses nunca mudam, são os mesmos. Só mudam os nomes e as datas. Não é? Tudo vai continuar a se processar da mesma maneira, com os mesmos conglomerados de poder que estão envolvidos. Não é? Tá, mas é bem complicado. Se você entendeu que a morte de Getúlio não foi desespero pessoal, mas contragolpe geopolítico para salvar o petróleo brasileiro, comenta agora. Para nós sabermos quem são os ratos que viram o padrão por trás do confete da história oficial. Deixa o sinal secreto. Não é? Querosene com carta testamento. Quem ler vai achar que é frase de maluco, não é? Misturando combustível com documento. Não é? Parece que não tem lógica, não é? Mas nós vamos saber. Vamos saber que você entendeu que o petróleo brasileiro custou sangue e que toda a vez que alguém tenta mexer na Petrobras, esse padrão, essa história se repete. Não é? E aí, o like não é gostei. Eu vi o padrão que conecta 1954 a 2016 e o que pode vir depois. Inscrição não é quero mais vídeos. Escolhi saber o que o repórter só pagou das edições também. Não é? Compartilha com aquele amigo que acha que Getúlio se matou por pressão emocional e não por guerra de petróleo. Semana que vem a gente revela mais detalhes
sobre esses grupos económicos, essas famílias, não é? Que tinham grande influência também no Brasil, não é? E as coisas vão caminhando desse jeito, porque foi publicado um monte de coisa e muita história, né? Até lá, lembre-se, o presidente morre, mas não desiste da Petrobras, não é? E o padrão não morre nunca. Ou seja, papo de bunker, onde o petróleo que o sistema esconde, a gente refina em verdade bruta, não é? E presta atenção numa coisa. Se alguém dizer para você que ele morreu em razão de deixo a vida para... esquece isso, velho. Senta o dedo no like. Até o próximo episódio.